nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Com muita alegria que eu peço a sua permissão, a sua autorização, a sua licença para entrar na sala da sua casa e compartilhar da palavra de Deus juntamente com os meus amigos pastores que aqui estão, para que você seja edificado para a honra e glória do Senhor Jesus. O tema do nosso programa hoje é uma renovação necessária. O pastor Luiz Henrique trará um recado de Deus para os nossos corações, falando para você acerca da necessidade dessa renovação para a vida de cada um de nós, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você que nos assiste também, eu quero agradecer pelo apoio que nos tem dado, os irmãos que nos encontram na rua, nos cumprimentam, falam que tem assistido, divulgado, tem também orado pelo programa da vida. Muito obrigado, meu irmão, pelo apoio, obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor. É nosso desejo que cada vez mais você possa ser edificado em nome do Senhor Jesus. Também quero falar para você 3 casos rapidinhos aqui na abertura do nosso programa. Primeiro, o nosso parceiro, a Vitor Mancini, está com uma promoção e falou para nós que nós poderíamos passar para você. Então, você que quiser ganhar um vale compras no valor de R$30, você vai mandar um e-mail para nós falando que os pastores vestem Vitor Mancini, que realmente é a roupa que nós estamos vestindo aqui. Então, você manda para o e-mail do programa O Caminho da Vida. O nosso e-mail é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Essa é a nossa promoção desse ano, de final de ano. Você pode mandar durante umas 3 ou 4 semanas, estaremos aí sorteando vale compra no valor de R$30. Você que assiste o programa Caminho da Vida, manda esse e-mail, manda o seu endereço, seu telefone, o seu nome completo, e nós vamos fazer esse sorteio, vamos mandar na sua casa um vale compra de R$30 lá na Vitor Mancini. Você também pode entrar no site deles, que é o www.victormancini.com.br, e se cadastrar lá, você vai concorrer a um terno nesse final de ano. Essa aqui é uma promoção boa para abençoar a sua vida. Agora eu tenho um motivo de oração para que você esteja orando na sua casa. Preciso da sua intercessão por uma irmã nossa em Cristo Jesus que está lá no Paquistão. Ela é paquistanesa, o nome dela é Asia Bibi. Essa irmã tem 45 anos e ela foi condenada à forca por ser cristã naquele país, porque ela tocou um vaso onde os muçulmanos tocavam, e ali naquele país a lei é assim, e ela foi condenada por se declarar cristã. Meu irmão, em nome de Jesus, ore por essa irmã. Ore para que o testemunho dela seja forte. Ore para que aconteça com a vida dessa irmã aquilo que aconteceu com os apóstolos. Enquanto a igreja orava aqui, onde ela estava, o lugar tremeu e as pessoas conheceram e reconheceram o poder de Cristo Jesus. O nome dela é Asia Bibi. Você que tem algumas perguntas acerca disso, pode nos mandar um e-mail. Nós mandamos um e-mail para você com mais informações. Outra questão que eu quero deixar bem clara aqui, essa semana, ou melhor, a semana passada, nós tivemos um incidente aí na parada gay, onde alguns homossexuais foram atingidos, alguns homossexuais foram violentamente agredidos. E nós vimos algumas pessoas que se manifestaram dizendo que a igreja tem as mãos sujas do sangue desses homossexuais. Eu quero dizer para você que isso é uma mentira. A igreja não tem as mãos sujas. Não é porque nós somos contra a criminalização da homofobia que nós nos tornamos a favor dessa ignorância, dessa bestialidade. A igreja não é a favor que ninguém agrida ninguém. Nós somos contrários à conduta homossexual, mas somos também extremamente contrários a essa conduta ignorante de agredir qualquer pessoa. Eu quero que você saiba que tem falado mentiras em nome da igreja. A igreja não apoia isso. A igreja não quer que exterminem os homossexuais. A igreja não quer que bata neles, que os agrida e nem que os discrimine. Eles têm toda a liberdade de ser aquilo que eles quiserem ser. A única coisa que a igreja quer é a liberdade de poder se expressar
que ela não aceita esse tipo de postura. Assim como ela não aceita o relacionamento entre duas pessoas fora do casamento, assim como a igreja não aceita esta ignorância de um agredir o outro em nome de uma ideologia, seja ela qual for. Preste atenção nisso. O programa Caminho da Vida jamais irá apoiar esse tipo de atitude, tá ok? Então isso também quero deixar bem claro para você. Agradecer também os nossos patrocinadores e dizer para você, fique conosco, não desanima não. Nós temos aí agora um pequeno intervalo comercial e logo após o intervalo comercial, o pastor Luiz Henrique vem trazendo um recado de Deus, um recado dos céus para o seu coração. Já voltamos com o programa Caminho da Vida. Veste sempre o melhor. Vitor Mancini. Todo homem elegante sabe onde vestir-se bem. Vitor Mancini. Todo homem elegante tem. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra lâmpada para os meus pés. Olá, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e eu quero ler com você aquilo que está escrito nos versículos 1 e 2. Enquanto você folheia a sua Bíblia procurando Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, eu quero dizer que a nossa mensagem de hoje tem como título Uma Renovação Necessária. Vamos falar então acerca de renovação. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, vez por outra aqui no programa eu acabo falando da minha família, em especial da minha esposa Elaine. E para não fugir à regra, hoje eu vou fazer novamente isso. Eu quero aproveitar e contar a vocês que nos assistem algo interessante que aconteceu conosco em um determinado momento das nossas vidas. Quando nós casamos, passamos a morar por um certo tempo com poucas mobílias, como ocorre com a maioria dos recém-casados que não tem dinheiro para mobiliar a casa inteira e, ao mesmo tempo, pagar a festa de casamento. Pois bem, um belo dia, ao chegar do trabalho, abri a porta do nosso apartamento e tomei um susto. Eu achei, inclusive, que eu estivesse no andar errado. Eu voltei, olhei o número na porta para saber se eu tinha subido um andar a mais ou se eu tinha descido um andar a mais. E qual foi a minha surpresa quando eu percebi que aquele era efetivamente o meu apartamento. A minha esposa, a Elaine, durante a tarde, ela havia feito uma renovação da nossa sala. Ela havia trocado alguns móveis, havia colocado cortinas, vasos com plantas, belos quadros na parede, enfeites na nossa mesa de centro, porta-retratos com as nossas fotos, outras alterações pequenas mais.
Mas isso mudou completamente o clima da casa. A partir de então, sempre que nós recebíamos alguém em nossa casa, nós ouvíamos elogios. Na nossa vida espiritual também precisa ser assim. Para todos aqueles que se propõem a andar com Cristo, é necessário uma renovação semelhante a essa que a minha esposa fez na nossa sala de estar. Uma renovação da mente, como disse o versículo 2 do nosso texto. E eu quero convidar a todos os que nos assistem a descobrirmos nesse texto as vantagens dessa renovação. E eu quero começar olhando para o nosso texto e dizendo que a renovação da nossa mente nos diferencia do mundo. Guarde isso. A renovação da nossa mente nos diferencia do mundo. Jesus, enquanto viveu entre nós, ele estabeleceu uma nova ordem, uma nova igreja. Ele se opôs ao sistema que estava estabelecido até então, porque ele entendeu que aquele sistema já não servia mais. Quando então nós olhamos para Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nós precisamos entender que em nossas vidas existe a necessidade de sofrermos um processo de renovação semelhante a esse. Existe a necessidade de procurarmos aquilo que não está mais de acordo, jogarmos fora e abrirmos caminho para o novo. Aí você me pergunta, mas afinal de contas, pastor, jogar fora o que não está de acordo com o quê? Que algo novo é esse que o senhor está dizendo? Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos ver o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 9, versículo 17. Quando nós formos lá para Mateus, você vai ver que Jesus está dizendo no versículo 17 do capítulo 9, não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, os odres se perdem, o vinho também, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Os irmãos devem conhecer essa passagem, esse ensinamento. Nesse texto, Cristo diz que os odres velhos não são capazes de comportar em si mesmo esse vinho novo. Para que possamos colocar, então, em um odre o vinho novo, é necessário que esse odre seja novo, ou pelo menos que ele seja renovado, que significa ser feito novo novamente. Então Jesus, nesse texto, ele diz que o vinho novo é a forma de pensar que ele trazia da parte de Deus, e que os odres eram as nossas mentes. Renovar a mente, então, é modificar a forma como nós nos relacionamos com Deus, com a natureza, com as outras pessoas, conosco mesmo. Viver no mesmo estilo de vida que a maioria das pessoas vive, sem promover uma renovação da nossa mente, nos manterá na condição de odres velhos, incapazes de suportar essa forma nova de relacionamento que Deus apresenta através de Cristo. A renovação da nossa mente, portanto, é necessária tanto quanto a renovação dos odres se faz necessária para comportar esse vinho novo. E ela faz com que sejamos diferentes do mundo, diferentes daqueles que se recusam a seguir a Cristo. É por isso que eu digo que a renovação da nossa mente nos diferencia do mundo. Esse é o primeiro ponto. Mas em segundo lugar, um segundo ponto, além de nos diferenciar do mundo, a renovação da nossa mente também é um culto a Deus. Vá acompanhando comigo. A renovação da nossa mente nos diferencia do mundo. A renovação da nossa mente é um culto a Deus. Acompanhe agora o meu raciocínio. Dê uma olhada lá no versículo 1. Lá o versículo 1 do nosso texto diz que a renovação da nossa mente é o nosso culto racional. É a última expressão que ele utiliza no versículo 1, culto racional. Para esclarecer melhor, eu quero dizer para você que essa palavra grega que foi utilizada, que foi traduzida aqui por racional, é a palavra logiken, de onde deriva a nossa palavra lógica. E esse termo, logiken, ele significa que faz sentido. Portanto, apresentar-se a Deus, no caso, disposto a uma renovação mental, esse é o nosso culto que faz sentido. Nada contrário a isso faz algum sentido aos olhos de Deus. Ir para a igreja, cantar, erguer as mãos, bater palmas, dar ofertas, reger coral, falar em línguas, cuidar das crianças, não sei mais o que você pode fazer na igreja, mas nada disso fará sentido se junto com isso não houver dentro do seu coração uma vontade, ou pelo menos uma disposição para ser renovado em seu modo de agir e em seu modo de pensar. Louvar a Deus é deixar-se transformar por Ele. Louvar a Deus
é permitir que Ele envie o Espírito Santo para dentro da sua mente, para promover uma faxina geral. Louvar a Deus é se submeter a Ele, para permitir que Ele modifique a sua escala de valores, para que Ele altere as suas prioridades, para que Ele faça uma renovação completa. O louvor a Deus não é algo externo, mas é prioritariamente interno. Quando nós vemos, por exemplo, a história de Saul, Saul, Davi e Samuel, nós vemos no texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus falando para Samuel especificamente acerca disso. Deus olha para Saul e no momento que vai tirá-lo do trono e colocar Davi no trono, Deus diz uma palavra muito dura para Samuel. Ele diz: Samuel, o Senhor, no caso eu, não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, porém eu vejo o coração. É isso que ele diz para Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. De que adianta, então, se aproximar de Deus, sem permitir que Ele faça em você aquilo que Ele achar melhor? De que adianta querer ter um status de filho, sem, contudo, dar a Ele os direitos que um pai tem sobre os mesmos filhos? Deixar que Deus renove a nossa mente. Esse é o culto que verdadeiramente faz sentido. Além da renovação da nossa mente, nos diferenciar do mundo, como eu falei no primeiro ponto, além da renovação da nossa mente ser um culto a Deus, como eu disse agora no segundo momento, também nós podemos dizer que a renovação da nossa mente nos dá acesso à boa, à agradável e à perfeita vontade de Deus, como diz o versículo 2 desse texto de Romanos capítulo 12 que nós acabamos de ler. Se você ainda não está convencido da necessidade de renovar a sua mente, eu quero lhe dizer mais uma coisa. É apenas pela renovação da nossa mente que nós somos preparados para uma vida de amor. Amor é a maior diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. O pastor Alessandro acabou de falar acerca de uma mulher no Paquistão que foi condenada agora no dia 8 de novembro, foi condenada à forca por especificamente agir com amor. Ela quis servir água às suas amigas e as amigas disseram que ela era imunda e que por ser imunda, por não ser muçulmana, ela era imunda, e por ser imunda, ela tocou num jarro com água e contaminou aquela água com a imundície dela. Uma religião que prega ou que fala acerca, não leva em consideração o amor, está tentando enforcar uma mulher que tentou agir com amor. Quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vemos que ela é toda encharcada desse amor. Os livros todos foram escritos movidos por essa única força. Foi o amor que motivou Deus a criar o homem com liberdade para pecar ou para deixar de fazê-lo. Foi o amor que motivou pessoas a serem martirizadas, incluindo nesse montante o próprio Cristo. Foi essa força que fez com que Jesus passasse por aquilo que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Quando nós olhamos lá, diz que Cristo, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devia se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homem, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Foi por amor. Somente renovando a nossa mente, nós poderemos entender que o que Deus sempre tentou ensinar ao seu povo foi, em resumo, uma única e simples lição: o amor. Dizem que hoje em dia, se espremermos os jornais que circulam no Brasil, irá pingar sangue de tanta violência que eles narram. Da mesma forma, se pegarmos a Bíblia e a espremermos para retirarmos um único caldo, esse caldo terá cheiro, cor e gosto de amor. Essa é a lição que Deus pacientemente tentou e tenta até hoje ensinar ao seu povo. No Antigo Testamento, ele começou a ensinar sobre o amor, com uma frase que hoje nós interpretamos muito mal. Ele disse lá, olho por olho e dente por dente, em Êxodo capítulo 21, versículo 24. Depois, como faria qualquer bom pedagogo, nos apresentou uma lição um pouco mais difícil. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, ele diz: ame os seus inimigos e ore por aquele que te persegue. E depois vem um novo ensinamento um pouco mais difícil, como se fosse um degrau a mais na escada. Lucas capítulo 10, versículo 27. Ame o teu próximo, como a ti mesmo. E para completar essa cartilha,
num dos últimos encontros didáticos de Jesus com os seus discípulos, no caso foi a última ceia, ele entende que já estamos prontos para aprender a lição máxima. Ele fecha então uma vida de ensinamentos, nos exortando a buscar pelo amor mais sublime que pode existir. João capítulo 13, versículo 34, ele diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E como foi que ele nos amou? Com um amor maior do que ele tinha por sua própria vida. Um amor que doa a vida. É por esse amor que você é convidado a se achegar. E é para ele que você é chamado a viver. Quem não ama, não conhece a Deus, como disse o apóstolo João na sua carta. Eu quero concluir então, dizendo que este, meus queridos, é o vinho novo. É para isso que nós precisamos renovar as nossas mentes, pois o formato em que o mundo vive não compreende, não comporta o amor de Deus. É só assim, renovando a nossa mente, que seremos diferentes do mundo. É só assim, renovando a nossa mente, que louvaremos a Deus com um culto que faz algum sentido. E é também só assim, renovando as nossas mentes, que experimentaremos a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, que é, em resumo, o amor. Exercite esse amor, para que ele possa ser fortalecido em seu coração e para que possamos ser achados por Deus como aqueles que renovaram as suas mentes. Que Deus nos renove, que Deus nos ensine a amar, que Deus faça isso com a sua e com a minha vida, em nome de Jesus. Amém. DigiX Comércio, assistência técnica e locação de impressoras, copiadoras e multifuncionais a laser. Temos todas as maiores e melhores marcas mundiais para a sua empresa ou para a sua igreja. A DigiX fica na Avenida Cerro Azul 572, loja 11, em Maringá, e em Londrina, Avenida Tiradentes 920. DigiX, a solução para a sua impressão. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, mensagem oportuna do pastor Luiz Henrique, falando acerca da necessidade da renovação da mente. Antes de nós passarmos aqui para os nossos momentos de perguntas, eu quero lembrar você mais uma vez, o programa O Caminho da Vida, em parceria com a Vitor Mancini, está fazendo uma promoção. Você que quiser ganhar um vale compras no valor de R$30, você mande para nós um e-mail com seu nome completo, seu telefone e seu endereço completo. Nosso e-mail é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Já no próximo programa estaremos sorteando um vale compra no valor de R$30 lá na Vitor Mancini. Isso dá para você comprar, se eu não me engano, tem até duas camisas lá, uma de R$19,90. Você ganha duas camisas aí, praticamente nesse valor de R$30 no vale compra. Pastor Luiz Henrique, quero fazer uma pergunta para o senhor, começar para o senhor que pregou, trouxe a mensagem de hoje. Por que nós precisamos de uma renovação da mente nos nossos dias de hoje? Bom, é importante que nós percebamos que a nossa vida ela é diferente daquilo, é importante a gente ter isso em mente, que a nossa vida é diferente daquilo que Cristo propôs para nós. Quando Adão e Eva pecaram, a humanidade nunca mais foi a mesma. Deus criou o homem, criou a mulher para ter comunhão com ele, mas essa comunhão é interrompida pelo pecado. Isso acontece conosco também. É o pecado que faz com que eu, com que os pastores, com que vocês, com que todos os que nos assistem, com que toda a humanidade tenha problemas de relacionamento, vamos colocar assim.
Tem problemas nessa comunicação entre nós e Deus. Nós não temos a liberdade que Adão e Eva tinham antes do pecado em tratar com Deus. Então, esse pecado, ele interfere em várias áreas da vida. E a renovação da nossa mente, ela funciona, entre outras coisas, para nos ensinar a viver com uma vida à parte desse pecado, para nos ensinar a caminhar apesar do pecado ou fugindo dele. Então, no momento em que nós renovamos a nossa mente, nós estamos nos tornando mais aptos, nós estamos sendo preparados pelo próprio Deus a nos tornarmos mais aptos para caminhar cada vez mais em direção a Deus, restaurando esse relacionamento tão precioso entre Deus e o ser humano. Que bênção. Pastor Vanderlei, é possível que nós renovemos a nossa mente sem conversão genuína? O que vem primeiro? A conversão ou a renovação da mente, pastor Vanderlei? Eu acredito que não existe renovação da mente sem conversão. Porque o que muda as nossas vidas é a nossa conversão. Sim. Claro que depois da conversão a nossa mente pode ser trabalhada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus até nos instrui em Filipenses capítulo 4 em que nós devemos pensar. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Mas não existe, pastor. Primeiro o homem tem que ter uma experiência de novo nascimento. Com Cristo Jesus. Pelas próprias forças dele, ele não consegue. Ele melhora um pouco, se ele quiser. Mas a nossa mente, ela é uma esponja muito difícil de ser dominada. A gente absorve muita coisa ruim. Se não for o Espírito Santo trabalhando na nossa mente, tirando aquilo que não agrada a Deus, e a palavra de Deus entrando, é complicado a gente mudar a maneira de pensar, né? Poderíamos dizer então que a renovação não se dá de uma hora para outra, ela é um processo. É um processo. A conversão é imediata, mas a renovação da mente é um processo. Isso que o senhor falou é importante. Conversão é imediata. Imediato. Nós, a partir do momento que recebemos Cristo como Salvador, convertidos. Mas a renovação é um processo. É processual. Leva tempo, pastor Luiz? É importante também a gente perceber que esse texto esse livro mesmo que o pastor Vanderlei citou, Filipenses, ele citou capítulo 4, no capítulo 2, Paulo diz no versículo 13 que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Então é Deus quem trabalha na nossa mente. Em outras palavras, é isso que diz o texto. É Deus quem vai transformar a nossa escala de valores. É Deus que vai fazer com que a gente queira cada vez mais chegar perto dele e vai nos capacitar a chegar mais perto dele. Por isso que a conversão é o primeiro passo necessário da renovação. E isso obrigatoriamente automaticamente traz renúncias, né? Para renovar, sem dúvida. Você precisa renunciar. Pastor. Isso não quer dizer que eu, sendo convertido, eu não possa ter uma mente suja. Eu tenho que trabalhar isso na minha vida. Há pessoas que conheceram Jesus, mas não deixou-se ser trabalhado na mente. Então pensam ainda muitas coisas ruins, Então eu preciso também me deixar trabalhar a minha mente, né? É importante lembrar também que o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja de Roma, os romanos, falar, meus irmãos, vocês precisam renovar, vocês não podem tomar a forma desse século. O versículo 1 diz isso, né, do capítulo 12. Não vos conformeis, não tomem a forma desse século, mas renovem-se, transformem. Nem sempre as pessoas aceitam a renovação, nem sempre as pessoas estão abertas a mudanças. Renovar é um processo difícil. Pastor Paulo, duas perguntas para o senhor aqui. Por que renovar é um processo tão difícil assim? E por que o ser humano é resistente a essas mudanças para a renovação da mente? É interessante esse fato, inclusive o que os colegas colocaram aqui, né? O pastor Vanderlei, o pastor Luiz. Porque esse processo de renovação, ela é um processo que requer, você mesmo disse, renúncia. E por isso ela se torna um processo, às vezes, até dolorido para nós, né? E ele tem que passar, em primeiro momento, sim, pela conversão. É o que o Senhor Jesus mesmo nos coloca muito claramente em João 3,3. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. O que, então, torna a renovação uma possibilidade na vida da gente é esse primeiro momento, é a conversão. A partir daí é que a renovação, de fato, se estabelece como algo real, algo concreto. Do contrário, como o pastor Vanderlei disse, nós vamos até tentar dar uma melhoradinha, né? Um ajeita na casa
espiritual, mas não será aquele ideal de Deus. Agora, a dificuldade que eu vejo, pastor Alessandro, é que nós, para renovarmos, muitas vezes nós temos que quebrar determinados valores referenciais, padrões que já estavam ali enraizados na nossa vida. Sim. E esse processo, às vezes, é doloroso, nós não queremos, nós estamos ali muito bem naquela nossa zona de conforto. E para nós abrirmos mãos desses valores é bastante complicado, é bastante difícil, né? Então nós precisamos deixar a nossa mente aberta para que o processo se estabeleça, e ela é um processo, como foi bem dito aqui, a conversão é um dado momento, acontece, há um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que lá é um fato, e a partir de então o processo se estabelece e não tem trégua. O processo vai até o final das nossas vidas. A renovação vai acontecendo gradativamente. Nunca estaremos prontos. A palavra diz que até chegarmos à estatura de varão perfeito. Eu tenho falado na igreja, pastor Paulo, pastor Luiz, pastor Vanderlei, e já falei aqui no programa Caminho da Vida, acho que umas 2 ou 3 vezes isso aí. Mas isso tem me incomodado bastante. Porque eu vejo que hoje em dia, cada vez mais, os crentes têm estado se preparando, ou melhor, têm se preparado para ficar aqui, para viver no mundo. Os crentes não mais têm se preparado para morar no céu. Ele se prepara para comprar um carro novo, ele se prepara para mudar de casa, ele se prepara para mudar de emprego, ele se prepara para um melhor salário, ele se prepara para um projeto pessoal. Não que essas coisas sejam necessariamente más em si, de maneira alguma. Mas nós vemos que o plano de Deus, o amor, a abnegação, o serviço voluntário na igreja, o trabalho em favor do próximo, isso tem ficado em segundo plano. Será que isso talvez não seja algo que o crente precisa renovar? Ser diferente do mundo? Porque hoje nós vemos uma ênfase muito grande, principalmente no dinheiro. O crente tem que ganhar dinheiro, o crente tem que ganhar dinheiro, o crente tem que ser rico porque é filho do rei, ao passo que o próprio filho do rei, o legítimo, o verdadeiro, diz que não tinha onde recostar a cabeça. Será que nós não precisamos renovar nesses valores? A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo nos diz que nós temos a mente de Cristo. O que seria ter a mente de Cristo diante desses valores colocados, e às vezes são colocados como absolutos na igreja? O crente tem que ser rico, o crente tem que ter prosperidade, o crente tem que ser isso. Isso é uma verdade? Será que não necessita de uma renovação? Interessante sobre isso, pastor Alessandro, é o fato de que o mesmo apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele coloca que a nossa mente precisa buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. A partir do verso 1, fantástico o texto, Colossenses 3. Exatamente, né? Então essa é a orientação que nós recebemos dele. Se já fossem ressuscitados com Cristo. Então, de uma certa forma, nós estamos, quando a gente se atenta para essas coisas que, diríamos, não são coisas ruins, ter um carro bom, né, uma estabilidade financeira, não são coisas ruins, são coisas boas, quem é que não quer? Contudo, isso não deve ser a premissa da nossa vida. Não deve ser a ênfase da nossa vida, porque a nossa mente está sendo renovada e nós precisamos buscar as coisas do alto, enfocar e focar, né, e estarmos assim atentos a essa prioridade da nossa vida. E eu vejo que precisa de uma renovação até no sentido de que isso é tido hoje como espiritualidade. Você já notou, pastor? O senhor troca o carro porque o senhor é espiritual, mas o senhor troca por um modelo mais antigo, você está precisando orar mais, irmão. Né? A fé está muito pequena. A fé está pequena, as pessoas têm atrelado essa prosperidade financeira à questão espiritual. Tem medido tua espiritualidade pela tua prosperidade financeira. É o termômetro, né? Eu fico imaginando que talvez nós precisemos crentes renovados ao estilo do antigo, olha só, renovados ao estilo do antigo Abacuque, que falou, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha vacas nos currais, ainda que tudo dê errado, eu confio no Senhor. Olhando isso, eu fico pensando que está faltando a renovação no nosso hábito de ler a Bíblia. Talvez. História. A gente tem que parar de ler a Bíblia buscando a promessa de Deus. Meu irmão, esse desafio é para você, esse desafio é para mim. Pare de ler a Bíblia buscando promessa de Deus. Buscando com outros óculos, né? Olhando, pensando, o que Deus tem para me dar? E aí você chega em... Como é que você vai ler? Se você está preocupado no que Deus tem para te dar, como é que você vai ler Filipenses capítulo 1, versículo 29? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Como é que a gente crê nisso? Como é que você vai ler Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo dê errado, eu continuo crendo em Deus? Como é que a gente lê isso? Pastor Vanderlei. Mas o texto que o pastor Paulo citou de Colossenses 3, Jesus está falando de uma libertação. Verdade. Da prisão que a nossa mente tem nessa terra. E é interessante que depois que ele diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui na terra, ele diz, porque já morreste com Cristo.
E só quem morreu com Cristo tem essa percepção que a nossa mente tem que estar ligada com as coisas celestiais. Então o que falta é morte. Falta mesmo. Então, e a vossa vida está oculta juntamente com Deus. Então, enquanto nós não passarmos por essa morte, não estou dizendo morte física, né? É de mortificar a carne, né, essa mortificação. Isso é um processo dolorido, né? É dolorido. Essa mortificação dos nossos desejos e jogar os nossos desejos na cruz, a mente ainda vai estar vagando e ligada e presa aqui nessa terra, né? O senhor usou uma palavra boa, libertação. É disso que nós falamos em renovação de mente. O assunto está muito bom, pelo menos para nós aqui, estamos amando debater esse assunto, mas precisamos de um pequeno momento de intervalo comercial. Nós já voltamos, fique conosco com o programa Caminho da Vida. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Uma bênção poder compartilhar da palavra de Deus com você. Lembrando, nós estamos com a promoção com o nosso parceiro Vitor Mancini. Manda agora no nosso e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com, o seu nome, seu telefone, seu endereço e responde ali. Que roupa os pastores vestem? Você vai escrever que é Vitor Mancini e você está concorrendo a um vale compras no valor de R$30 lá na Vitor Mancini. Também temos aqui hoje, no nosso momento cultural, esse livro para indicar. Livro do nosso irmão amado, querido pastor Marcelo Gomes, aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Maringá. Apenas alguns limões. Imagina o que tem no conteúdo desse livro. Quem vai dizer para você, quem leu esse livro, é o nosso irmão pastor Luiz Henrique. Pastor Luiz Henrique, o senhor que leu esse livro, Apenas Alguns Limões, do pastor Marcelo Gomes, o que o senhor tem a nos dizer acerca desse livro? A gente sempre pega autores de fora, muitos autores de fora do Brasil. Eu pensei em priorizar algum autor aqui da região, conhecido nosso, conhecido dos ouvintes. Eu peguei do pastor Marcelo Gomes, eu preciso confessar que eu não me arrependi. São mensagens curtas, a mais curta tem pouco mais de uma página, tem uma página e meia. A mais longa tem 2 páginas e meia. Mensagens curtas, pode começar pelo final, não são sequenciais, pelo menos a maioria delas, uma ou outra sim. E se você gosta de poesia, ele dá um toque poético muito gostoso. É uma leitura muito leve, muito agradável e que faz muito bem para o coração, como a maioria das mensagens do próprio pastor Marcelo Gomes. Pastor Marcelo tem sido um salmista moderno, né? E tem falado muito ao meu coração, especificamente. Ele tem abençoado a gente aqui, tem pastoreado a nossa vida. Esse livro, Apenas Alguns Limões, do pastor Marcelo Gomes, você encontra na Livraria Evangélica de Maringá, que também é nosso parceiro. Nós falamos isso, não tem parceria com o pastor Marcelo aqui para vender o livro dele, não, é porque a mensagem é boa, meu irmão. Você precisa ler para crescer espiritualmente. Quer renovar a sua mente? Faça boas leituras. Além da palavra de Deus, leia bons livros. Pastor Luiz Henrique, oi. Como eu faço para saber se eu já fui renovado
ou se eu ainda preciso renovar algumas coisas na minha mente? Pois é, qual que é o termômetro, né? Qual é o termômetro Como é que a disso? gente faz para saber? Não existe uma escala, assim, um negocinho que você põe embaixo do braço e fala, estou renovado, não estou renovado. Meu irmão, a mente o termômetro, o que você faz para saber é Espírito Santo, não tem jeito. O texto de João, capítulo 3, a gente conhece decor, versículo 16, João 3,16, todo mundo sabe decor, mas e a continuação? Você já leu? A continuação fala de luz e trevas, fala que Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras dos homens eram más, porque todo aquele que se achega à luz faz com que as obras dele sejam reveladas. Então quando a gente chega perto da luz, você consegue olhar suas obras, você consegue olhar quão sujo você está ou quão limpo você está. Então, no momento que eu chego perto de Deus, no momento que eu me aproximo de Cristo, no momento que eu vou para a palavra de Deus, no momento que o Espírito Santo entra na minha vida e trabalha na minha mente, nesse momento eu passo até a consciência se eu preciso ou não preciso mudar alguma coisa na minha vida. Quem vai apontar meu erro não sou eu simplesmente, é o que a palavra de Deus me diz. Ela é o termômetro. É esse lançar luz sobre a minha vida que é necessário para que eu consiga enxergar os pontos que eu preciso renovar. Se Deus, meu irmão, se você anda junto com Deus, se você lê a Bíblia constantemente, desde que ela trabalhe na sua vida, se você é um homem ou uma mulher de Deus, de oração, busca o Pai, vai à igreja, ouve o que os homens de Deus dizem, e ainda assim, Deus não aponta nada para renovar na sua mente, que bom, continue caminhando assim, mas é muito provável também que aquela pessoa que não enxerga problema em si, esteja um pouco distante da luz. Não estou generalizando, estou dizendo que isso é provável que ocorra. Veja se isso não é o seu caso. Se você olha para a sua vida e não vê nada que precisa melhorar... Mas nós podemos generalizar. Podemos mesmo? Generalizar, sabe por quê? Então vamos generalizar. Porque não há, a Bíblia diz que não tem um justo sequer. É verdade. Que todos pecaram. E uma vez que a luz de Cristo nos ilumina, automaticamente nós vemos os nossos pecados. Eu lembro de uma canção muito antiga, era do Grupo Catedral, nem sei se o Grupo Catedral existe hoje, não o Grupo Catedral de Comunicação da Rádio Catedral, a banda chamada Banda Catedral. Antigamente, quando eles cantavam as coisas gospel ainda, tinha uma música deles que falava assim: quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. E aí depois ela fala, quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se resolve e a gente se conhece mais. Isso é importante. Quanto mais a luz de Cristo brilhar sobre a sua vida, mais você verá os pecados que precisam ser confessados e transformados. Pastores, será que muitas vezes nós não temos nos enganado apenas fazendo uma faxina, uma arrumação no nosso interior, em vez de buscarmos uma renovação completa, uma transformação da mente? Eu acredito que, pastor Alessandro, que às vezes nós temos usado uma certa maquiagem. Nós usamos, se não maquiagem, máscaras, né? Que ocultam a real necessidade da renovação. Quando se fala em termos de renovação, por exemplo, vamos pegar um exemplo muito claro aqui, principalmente usado entre as mulheres, né, que gostam desse tipo de renovação, é renovar o guarda-roupa, por exemplo, né? E quando elas pensam em termos de renovar guarda-roupa, elas estão pensando em substituir, trocar tudo aquilo que já não serve mais, que já não atende mais a sua expectativa, seja assim estética, seja lá como for, por algo novo, alguma coisa que lhes dê melhor satisfação, né, que corresponda aos seus novos valores, né? E também, nesse caso, nós estamos sujeitos muitas vezes a queremos dar soluções paliativas para a nossa vida. E isso não é renovação. A renovação vai implicar numa mudança radical de mente, pensar diferente do que pensávamos, valores, né? Conceitos, aquilo que antes me satisfazia, já não me satisfaz mais. É algo interessante. Eu li uma expressão num livro uma vez, que dizia o seguinte: quando nós conhecemos a Jesus, nós passamos a odiar o que amávamos e amamos aquilo que odiávamos. Tremendo isso. É tremendo isso. Isso é renovação. Isso é renovação. Aquilo que eu gostava, por exemplo, a promiscuidade, todo o abuso, toda a mente pervertida, então eu gostava daquilo. Agora, quando Cristo entra no meu coração, minha mente muda de maneira que eu começo... Não é que alguém diz que eu preciso fazer isso. Automaticamente, o Espírito Santo de Deus é que me conduz. Ele habita em você. E é de uma forma light, né? Sem dor. Eu vou pegando aversão por aquelas coisas e amando o que antes eu não gostava, que era me aproximar de Deus, comunhão com os irmãos na igreja, leitura da palavra. Então, são valores que são trocados. Ainda em cima desse assunto que o senhor tratou, é muito interessante. Pastor Vanderlei, a renovação da nossa mente, ela muda apenas os maus pensamentos aí,
dar uma mudada, olha, eu queria matar o irmão, já não quero mais, ou a mudança da nossa mente vai em cima desses conceitos, valores também? Muda totalmente, né, os nossos conceitos. É interessante que Paulo em Efésios capítulo 4, em alguns outros capítulos, ele fala, quando ele trata da mente, ele coloca muito a questão de renovação do espírito também. E ele trata da questão do velho homem e do novo homem. Então, na verdade, a nossa mente está ligada muito aos conceitos do velho homem, né? E sobre tudo, sobre namoros, sobre empreendimentos, sobre alguns conceitos religiosos. E ele diz que é esse velho homem que tem que ser mudado. Quando esse velho homem for mudado, então o novo homem se refaz. E quando esse novo homem se refizer, então aí a nossa mente vai ser transformada não só na questão de pecados, mas de conceitos também que são pecados. Ele diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Então, o texto está muito ligado a essa questão do velho, o que o velho homem gostava, né? E esse velho homem passa pela cruz, e ele se transforma através da cruz num novo homem, e o que esse homem agora tem que buscar de Deus, segundo Deus, diz aqui, né? Eu lembro que eu fui numa conferência, numa fermata, o pastor Edmundo Spiker, ministrando, ele falou que a nossa dificuldade maior não é necessariamente em recebermos o novo. Ele falou que até, apesar do novo trazer transformações, nós queremos o novo, nós queremos o renovo. A nossa dificuldade grande é nos livrar do velho. Ele falou que nós, como cristãos que não queremos renovar a mente, é a mesma coisa que nós andássemos arrastando o caixão com o velho homem. Só que o velho homem está apodrecendo lá dentro. Ele está com cheiro de morto. E nós andamos arrastando aquele caixão porque nós temos dificuldade. O senhor falou do guarda-roupa? Pensei nisso agora. É aquele negócio, quando você vai tirar uma... Eu vou ganhar uma coisa nova. Lá em casa eu coloquei uma regra. Para entrar algo novo, tem que sair alguma coisa velha. Seja o que for. Mas nós temos uma dificuldade. Já notou aquela camisa que você não usa 10 anos? Está lá no guarda-roupa, você fala, não, mas isso aqui foi minha avó que deu, tal. E deixa lá a traça comendo a camisa, mas não dá para alguém. Nós temos a dificuldade em nos desfazer do velho. Nós nos apegamos ao velho. E é interessante, pastor, esse texto aqui que eu li, ele fala que a gente tem que se revestir do novo homem, e depois ele fala de conceitos. Ele fala de retidão, justiça e verdade. Que nós devemos pensar sobre retidão segundo Deus, justiça segundo Deus e verdade segundo Deus. Porque nós temos a nossa retidão própria, a nossa justiça própria, que a Bíblia diz que são traços de valores, né? E a nossa verdade própria. Então ele diz que a nossa mente precisa ser renovada para a gente pensar em justiça como Deus pensa, em retidão como Deus pensa e em verdade como Deus pensa. O apóstolo Paulo já disse que essas coisas se discernem espiritualmente. Só aquele que tem a mente de Cristo é capaz de discernir essas coisas. Pastor Luiz, para nós terminarmos esse bloco, Jesus não tem poder de realizar uma faxina completa na nossa mente, no nosso coração? Por que então ele espera que nós é que façamos isso? Por que ele simplesmente não nos renova por completo, não nos deixa da forma que ele gostaria? Por que ele permite que nós enfrentemos esse processo e passemos por ele? Já que Paulo está falando para os romanos, para a igreja que estava em Roma, eu vou ler um outro texto aqui que foi escrito para a igreja. Exato. O pessoal usa para evangelização, mas a gente precisa lembrar que foi escrito para a igreja. Carta às igrejas. Exatamente. Exatamente. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro. Vou cear com ele e ele comigo. Se não ouvir, ou se ouvir, mas não quiser abrir, não tem problema também. Eu fico aqui, você fica aí, a gente não sei, a gente não ceia junto, a gente não desenvolve essa comunhão, exatamente. Essa mesma, eu falei na mensagem que foi o amor de Deus pelo homem que deu liberdade para o homem pecar, que deu liberdade, criou o homem com liberdade para pecar ou deixar de fazê-lo. É esse mesmo amor que nos sustenta hoje, com essa mesma liberdade. Então, cabe a você, cabe a mim, cabe a nós utilizarmos essa liberdade para fazer as escolhas certas. Até porque eu acredito que Deus nos permite isso, porque no processo nós somos aprimorados. Exatamente. Nós somos melhorados, nós aprendemos. Nós, como diz o pastor Paulo, é um negócio meio light, que vem de dentro para fora, que vem transformando-nos por completo. Meu desejo é que você passe por essa renovação da sua vida. Em nome de renovação Jesus. Da sua mente, em nome de Cristo Jesus.
Nós vamos para mais um intervalo comercial. Depois nós voltamos e o pastor Luiz Henrique estará orando pela sua vida, pedindo para que o Senhor o renove por completo. Fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida. Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde a Reforma Protestante de João Calvino no século XVI, uma história de transformação pela Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Visite uma igreja presbiteriana perto da sua casa. A Paptec atua na área de impressões e plotagens em diversos tipos de materiais, com a qualidade que sua empresa necessita. Venha nos fazer uma visita. Estamos situados na Avenida Cerro Azul, 1822, Sala 3. Fone 3031-3104. Maringá. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Eu agradeço a você que assistiu esse programa, que nos acompanha. Só lembrando, nós queremos te abençoar. Manda um e-mail aí para o programa Caminho da Vida. Nosso e-mail é caminhodavida.ipb@hotmail.com. Diga qual é a roupa que os pastores vestem. Manda o seu nome, seu telefone e seu endereço. Você vai estar concorrendo a um vale compra lá da Vitor Mancini. Eu espero que você tenha renovado a sua mente através da mensagem da Palavra de Deus. Agora, nós vamos ficar com a oração do pastor Luiz Henrique. Até a próxima semana com o programa Caminho da Vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Vamos orar. Feche seus olhos, ore comigo nesse instante. Pai de amor, nós queremos te agradecer pela disposição do Senhor em nos renovar. Nós queremos te agradecer porque o Senhor colocou a tua palavra diante de nós para que nós possamos ser norteados nessa renovação. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor promova essa renovação na minha vida, na vida dos meus irmãos pastores, e que o Senhor promova essa renovação na vida daqueles nossos ouvintes que se colocam diante do Senhor, dispostos a serem mudados, Pai. Trabalha conosco todos os dias, fica conosco, fica com cada ouvinte. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com